O Vasco faz bom primeiro tempo no clássico contra o Flamengo, mas reduz a intensidade na segunda etapa e perde a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca por 1-0. Nesse vídeo eu vou estar te trazendo a análise do gol sofrido do Vasco e também a minha opinião geral aí sobre como foi a partida. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com o gol que eu separei aqui da transmissão da Vasco TV. Vocês sabem, foi o gol marcado pelo Bruno Henrique, mas eu quero trazer aqui para vocês uma análise da jogada de uma maneira completa, beleza? Vamos começar aqui. No final eu vou dar minha opinião aí sobre o que eu achei do jogo, o que poderia ter sido melhor, como o Vasco desempenhou, mas nesse primeiro momento vamos focar aqui nesse gol e como o Flamengo trabalhou essa jogada até chegar no seu primeiro gol, beleza? Aqui. Primeira bola chega no Pulgar, chega aqui, ó, até esse momento aqui, antes da bola chegar no pé do Léo Pereira, na minha opinião, tudo bem, porque você já tá com uma linha de dois atacantes ali que o Lloyd caiu ali um pouco mais pelas beiradas e o Vegetti fazendo essa pressão, não faz sentido você ficar correndo igual maluco atrás da bola, mas a partir do momento que a bola chega aqui, ó, no pé do Léo Pereira, essa marcação já tem que estar um pouco mais cerrada. Seja o Vegetti fazendo essa corrida aqui, ó, direto no Léo Pereira, ou então o Coutinho fechando esse espaço aqui no meio e o Lloyd fechando aqui o Gerson para que o Léo Pereira não dê essa bola na diagonal aqui para o Gerson virar o jogo, ok? O que acontece? A jogada segue, ninguém pressiona ele e isso é um problema do Vasco que eu falo toda a análise. Faz um tempo que eu não faço essas análises de gol sofrido, mas se você for buscar no canal aí, as que eu fiz do Campeonato Brasileiro do ano passado, você vai ver que isso é uma coisa que infelizmente não muda no Vasco. Ninguém faz pressão quando o jogador adversário está trazendo essa bola da defesa e passa a linha do meio de campo. É uma coisa incrível, cara. Seja na ponta, seja puxando o time pro ataque, seja o centroavante. Parece que o time do Vasco tem medo de agredir o marcador. O time do Vasco tem medo de dar o bote. O time do Vasco assiste, na maioria das vezes, o seu adversário jogar. E aqui, mais uma vez aconteceu. E o que a gente vê aqui nesse frame? Vegetti não fez pressão, Léo Pereira avançou, Hugo Moura já tá com 2 aqui, ó. Não tem muito que ele poderia fazer. E o Coutinho, para variar, vou falar mais um pouco dele no final, andando, né? No segundo tempo não jogou, não apareceu. E o que acontece? Léo Pereira acha essa bola no Plata. Quando ele acha essa bola no Plata, o Jair também, que a gente sabe, isso na minha opinião foi uma substituição errada do Carelli, tá bom? Era para ele ter tirado o Jair para colocar o Lloyd, porque nesse momento do segundo tempo, o Flamengo estava pressionando bastante. O Flamengo já tinha colocado bola na trave, o Flamengo já tinha chegado 1, 2 vezes com a Arrascaeta, então não fazia sentido, na minha opinião, você tirar o Cocão para colocar o Lloyd, e sim tirar o Jair para colocar o Lloyd e deixar o Cocão nessa contenção com o Hugo Moura e avançar um pouco mais o Lloyd para o Vasco sair no contra-ataque, porque a gente estava sendo bombardeado pelo Flamengo. Então essa foi uma substituição errada, na minha opinião, do Carelli, tá bom? Mas a jogada segue. Ele acha esse passe no Bruno Henrique. Aqui, muitos falam que foi falha do Lucas Freitas. Eu não acho, tá bom? Isso aqui, na minha opinião, é muito mais mérito do Bruno Henrique do que falha do Lucas Freitas. Ele recebe a bola, ele dá um toque por cima do marcador. Lucas Freitas está na jogada, mas infelizmente foi mérito do Bruno Henrique. Conseguiu sair com essa bola dominada, mas depois que ele dá esse toque, a bola resvala no Lucas, resvala nele e a bola cai desse jeito aqui para ele arriscar um chute totalmente despretensioso, tá bom? Eu não, se você me perguntar, na minha sincera opinião, eu não acho que ele queria fazer isso. A bola caiu no pé dele, ele falou, vou chutar, por que não? Vou arriscar. E Deus abençoa quando você é competente, quando você é um bom jogador, quando você tem boas características e quando você arrisca, que é o caso do Bruno Henrique, tá bom? Ele arriscou, o Léo Jardim estava adiantado. Mais uma vez o Léo Jardim estava adiantado. Essa bola era totalmente defensável, na minha opinião. Aqui nesse lance foi muito mais falha do Léo Jardim do que falha do Lucas Freitas, tá bom? Mas claro, por isso que eu queria mostrar a jogada inteira para vocês verem que não é só o Léo Jardim que tem culpa nessa jogada porque ele estava adiantado, mas sim o time que mais uma vez não pressiona a direita a saída de bola, não acompanha o Flamengo na transição ofensiva, ou seja, você dá muito espaço para o time, desculpa,
Você dá muito espaço para o time do Flamengo jogar, e quando você dá muito espaço para o time do Flamengo jogar, principalmente no meio campo, que você tem jogadores como o Gerson, como a Arrascaeta, como o Luiz Araújo, o Plata que estava flutuando aqui pelo meio nesse momento, você está assinando a sua sentença de morte. Você não pode dar todo esse tempo para o meio campo do Flamengo trabalhar e escolher a melhor jogada. Quando você escolhe fazer isso, é isso que acontece. Esse gol foi cagado aqui, me desculpa o termo, tá? O Bruno Henrique nunca que queria colocar essa bola no ângulo, mas foi recompensado porque arriscou, porque tentou, porque arriscou um drible e a bola sobrou no pé dele, ele arriscou o chute e fez o gol. Mas na minha opinião, falha do Léo Jardim, porque estava muito adiantado, e falha do setor de meio campo e o senhor Vegete também, que não fizeram essa pressão, né? Que não dividiram essa transição defensiva entre os jogadores de meio campo do Flamengo. O senhor Lloyd Augusto ficou olhando numa ponta, Coutinho ficou olhando no meio de campo, Vegete já estava cansado, é entendível, porque se doa muito durante a partida, mas também tem sua parcela de culpa, e esse meio de campo totalmente despovoado do Vasco, com o Hugo Moura ficando 2 contra 1, não tinha muito o que fazer, o resultado não poderia ser outro, gol do Flamengo, e o Vasco chega em mais desvantagem do que já estava para a segunda partida da semifinal. E é mais ou menos isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês aí, se vocês acham que realmente esse gol sofrido aí foi falha do meio de campo, se o Vasco deveria ter começado com uma escalação diferente. Deixe sua opinião aqui nesse vídeo. Vou dar minha opinião final aqui antes da gente encerrar esse vídeo. Cara, primeiro de tudo, eu acho que o Vasco não deveria ter começado com 3 volantes, tá bom? Na minha opinião, Hugo Moura e Cocão já era o suficiente para conter esse ímpeto do Flamengo e começava com 2 jogadores mais abertos, tá bom? Segunda coisa que me chamou bastante atenção, mais uma vez, Felipe Coutinho morreu no segundo tempo, parou de correr. No primeiro tempo apareceu até bem, chegou um pouco mais na frente, deu aquela bola para o Ryan que ele arrancou e chutou em cima do Rossi. Mas, cara, ainda é muito pouco para um jogador do tamanho do Felipe Coutinho, tá? Pelo menos é assim que eu vejo, tá bom? Muito abaixo no segundo tempo, é um jogador que ele geralmente cai de produção de uma maneira drástica no segundo tempo, não consegue dar sequência nas jogadas, não volta para marcar. Nesse gol que eu deixei para vocês, estava andando sim, assim como o senhor Lloyd, que também entrou, e tem um lance que eu não sei se eu ainda tenho, acho que eu não tenho, que ele dá o passe errado na frente, o Lloyd, e volta trotando. Isso me deixou maluco, cara, porque isso não tinha nem 2, 3 minutos que ele tinha entrado em campo. Então essa é outra coisa. Payet também entrou muito mal, cara. Pra mim já ficou bem claro, tá bom, que o Payet é um grande jogador, é um jogador internacional, mas infelizmente com a camisa do Vasco não tem mais condições de atuar, tá bom? Acho que já é o momento de não contar mais com ele, deixar o contrato dele acabar, para que ele possa seguir seu rumo, possa se aposentar ou possa ir para algum outro clube, porque infelizmente para os padrões que o Vasco exige hoje, já não dá mais para contar com ele, porque ele tem 37 anos, não tem a mesma intensidade, hoje entrou muito desligado no jogo. O Coutinho, a única diferença é que ele é um pouco mais novo, tem 32, então eu arriscaria um pouco mais no Coutinho e deixaria o Payet livre aí para se despedir do clube, porque esse jogo de hoje para mim foi a gota d'água, super mal, super desligado, parece que tá jogando por jogar, então na minha opinião não compensa. Lucas Freitas e João Vitor, na minha opinião, foram muito bem, tá bom? Tirando aquele fator de que o João Vitor ele quase entrega um gol, né? Que ele tinha a bola, tava saindo ali para ele de fundo, ele deu um jeito, perdeu a bola e o Flamengo quase faz o gol e ele quase faz o pênalti, tá bom? Tirando esse lance, os dois foram muito bem na partida, na minha opinião. E, cara, queria ter visto mais do Garré, tá bom? Entrou ali faltando poucos minutos para acabar. Nuno Moreira, fiquei preocupado, até porque era o jogador que eu mais tinha expectativa de estar acompanhando, pelas características, pelo que o jogo pedia, pelo Vasco ter entrado com uma formação que não permitia que o Vasco avançasse tanto e não tivesse tanta qualidade para finalizar a gol, e foi o que aconteceu. Quando você entra com 3 volantes, cara, como é que é? Esqueci a palavra. Você abdica de jogar, você abdica de atacar. Então o Vasco entrou com 3 volantes, já sabendo que ia se defender, e foi isso que aconteceu, e fez até um primeiro tempo surpreendente, na minha opinião, tá bom? Mas agora o Vasco tem mais desvantagem do que já tinha nessa primeira partida, vai ter que vencer por 2 gols de diferença, e eu sinceramente não vejo isso acontecendo, tá bom? Vou torcer como sempre, vou acompanhar, vou esperar o melhor,
mas jogando dessa maneira é muito difícil, porque você vê que o Vasco ele não consegue manter uma constância nas duas etapas. Começou esse primeiro tempo muito bem, no segundo tempo parece que os jogadores entraram em desespero, começaram a errar tudo. No jogo passado, que o Vasco perdeu pela primeira vez para o Flamengo, jogou um primeiro tempo muito ruim e no segundo tempo voltou melhor, ali por 20, 15 minutos. Então você nunca sabe se o time vai conseguir manter essa pegada aí nas duas etapas, e eu acho que isso tem muito a ver também com a preparação física, tá bom? Porque os jogadores caem muito, mas muito de rendimento na segunda etapa, cara. Isso não é normal, na minha opinião, tá bom? Mas é isso, queria ter deixado essa análise com vocês, faz um tempo que eu não faço esse quadro, e, cara, é isso, não tem muito o que fazer. O Vasco deu muito espaço, o Flamengo é um time que você não pode deixar de jogar com vontade nem um segundo sequer, porque quando você deixa, é esse tipo de jogada, esse tipo de gol que acontece, né? Mesmo que tenha sido um lance mais de sorte do que de qualidade do Bruno Henrique, mas você não pode dar sopa pro azar, tá bom? E é isso, quero te ouvir, deixa sua opinião aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, beleza? Porque o Vasco é pra quem acredita, é só o começo, tamo junto, até uma próxima, valeu!